O que a Bíblia Sagrada e outras religiões dizem em relação à morte? Olá, queridos amigos do nosso canal Humildade e Sabedoria. Hoje, vamos explorar um tema profundo e universal: a morte. O que a Bíblia e outras tradições religiosas têm a dizer sobre esse grande mistério da vida? Vamos investigar o que acontece quando deixamos este mundo, o medo que a morte pode gerar e as diferentes perspectivas espirituais sobre a vida após a morte. O que é a morte segundo a Bíblia? Na Bíblia, a morte é descrita como uma separação significativa. Em Gênesis 2:17, Deus adverte Adão sobre as consequências de desobedecer a sua ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta morte não é apenas física, mas espiritual, representando uma separação da comunhão perfeita que Adão e Eva tinham com Deus. Além disso, a Bíblia utiliza a morte como uma metáfora para a separação do pecado e a morte espiritual. Em Romanos 6:23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui, a morte é vista como uma consequência do pecado, mas a vida eterna é oferecida através de Cristo. O que acontece quando morremos? A Bíblia oferece várias imagens e descrições do que acontece após a morte. Em Eclesiastes 12:7, encontramos a ideia de que o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, foi quem nos presenteou com a vida. Isso sugere que o corpo físico retorna à terra, mas o espírito, a essência imortal do ser humano, retorna a Deus. Em Lucas 16:19 e 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, onde ambos passam para estados distintos após a morte, um no seio de Abraão, um lugar de conforto, e o outro em tormentos. Essa parábola ilustra a ideia de que a vida após a morte é condicionada pelas escolhas e ações feitas na vida terrena, refletindo uma divisão clara entre a recompensa e o castigo. O medo da morte. O medo da morte é uma experiência comum e profundamente enraizada. Muitas vezes, ele surge da incerteza sobre o que vem depois e da perda da nossa consciência terrena. A Bíblia reconhece esse medo e oferece consolo. Em Hebreus 2:14 e 15, é dito que Jesus veio para libertar aqueles que estavam em escravidão, pelo medo da morte. A morte pode ser vista como uma ameaça à nossa existência, mas a promessa de vida eterna em Cristo é uma fonte de esperança para superar esse medo. A transição da vida para a morte. Embora a Bíblia não ofereça detalhes exatos sobre o processo da transição entre a vida e a morte, ela fornece confortantes promessas de uma continuidade após a morte. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo expressa a certeza de que ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Isso sugere que, para os fiéis, a morte é uma transição imediata para a presença de Deus. Em Filipenses 1:21-23, Paulo reflete sobre a morte como uma melhor parte, dizendo: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aqui, Paulo vê a morte não como um fim, mas como um ganho, pois ele acredita que partir para estar com Cristo é uma bênção incomparável. O que os profetas dizem em relação à morte? Os profetas bíblicos também abordam a morte com esperança e promessa. Em Isaías 25:8, que fala sobre Deus que enxugará todas as lágrimas dos rostos e que tirará de sobre toda a terra a afronta do seu povo. Essa visão oferece uma promessa de restauração e alívio da dor, sugerindo que a morte será vencida e que Deus trará uma nova era de alegria e paz. Ezequiel 37 é uma visão poderosa sobre a ressurreição. Deus mostra ao profeta Ezequiel um vale cheio de ossos secos e promete dar vida a esses ossos, simbolizando a restauração de Israel. Esse relato simboliza a esperança de que Deus pode trazer vida onde parece não haver mais esperança, uma metáfora da ressurreição e da restauração espiritual. Como a morte é tratada nas religiões. Cada religião oferece uma perspectiva distinta sobre a morte e o que vem depois. Cristianismo. No cristianismo, a morte é vista como uma passagem para a vida eterna com Deus para aqueles que acreditam em Cristo. A ressurreição de Jesus é central para essa crença,
mostrando que a morte foi vencida e oferecendo a promessa de que os fiéis também ressuscitarão para uma vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 54-55, Paulo declara: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Islamismo. No Islã, a morte é uma etapa do processo de julgamento e destino eterno. A alma é avaliada e enviada para o paraíso, Jannah, ou para o inferno, Jahannam, dependendo das ações e da fé durante a vida. O Corão descreve a morte como uma transição para um estado de recompensa ou punição eterna, com base na justiça de Deus. Hinduísmo. A morte no hinduísmo é vista como uma parte do ciclo de reencarnação, Sansara. A alma, Atman, é eterna e continua a reencarnar até atingir a moksha, a liberação do ciclo de nascimento e morte. A morte é, portanto, um ponto de transição para uma nova existência, com o objetivo final de alcançar a união com o Absoluto, Brahman. Budismo. No budismo, a morte é vista como uma continuidade no ciclo de renascimentos, ou Sansara. O objetivo é alcançar o Nirvana, um estado de iluminação e libertação do ciclo de sofrimento e renascimentos. A prática budista visa preparar a mente para uma transição tranquila e avançar espiritualmente para a liberdade do sofrimento. O porquê da morte. A questão do porquê da morte é complexa e multifacetada. Na Bíblia, a morte entra no mundo como uma consequência do pecado. Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. No entanto, a morte também é vista como uma oportunidade para a redenção. Através de Jesus Cristo, a morte é transformada de um fim temido para uma porta para a vida eterna e a reconciliação com Deus. A morte é uma parte inevitável da condição humana, mas é também uma oportunidade para o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. A Bíblia nos encoraja a ver a morte sob a luz da esperança e da promessa de uma nova vida. Para onde iremos na morte? Para a Bíblia, a morte não é o fim, mas uma transição para um estado eterno. Aqueles que seguem a Cristo têm a promessa de vida eterna com Deus. Em João 3,16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte é, então, uma passagem para a vida eterna com Deus para os que acreditam. Para outras tradições, como o hinduísmo e o budismo, a morte é uma etapa no ciclo de reencarnação, com a alma continuando sua jornada até alcançar a liberação final. No islamismo, a morte é uma transição para o julgamento e para a vida eterna no paraíso ou inferno, conforme as ações e a fé vividas. Essa é a versão descrita na nossa Bíblia Sagrada e as religiões presentes no mundo, e que fazem questão de seguir, respeitando religiosamente as suas metas e simbolismos, tornando sagradamente o caminho a ser seguido. Espero que este vídeo tenha iluminado algumas das perguntas que todos nós temos sobre a morte, com base na Bíblia e em várias tradições religiosas. A vida traduz o oposto, que seria a morte, que traz uma palavra tão temida e que faz muitos a entrarem em depressão e pânico total, trazendo para si o pensamento e o despertar do medo. Você já parou para pensar em qual hora, em qual dia da semana, em qual dia do mês, em qual ano, você receberá a morte, pois um dia ela chegará, e devemos estar pronto para nos despedir desse mundo e ir ao encontro de Deus. Devemos sim, fazermos nossos caminhos agora, para termos uma passagem tranquila aos braços de Deus. Se esse vídeo mexeu com você, acendeu uma luz no seu coração, é porque Deus te tocou. O canal Humildade e Sabedoria agradece pela sua presença até aqui, e peço com toda humildade, venha ser membro do nosso canal, para podermos levar mais conteúdos como esse, e outros do canal, para mais e mais pessoas. Inscreva-se, curta, compartilhe, deixe seu comentário, e assim, teremos forças, para iniciarmos a limpeza do caminho, que nos levará para a casa de Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.